Noite de 24 de outubro de 1953. Os moradores da cidade de La Crosse, estado de Wisconsin, estavam agitados. O jogo da abertura da temporada levava milhares de pessoas ao estádio, deixando as ruas mais vazias do que o normal. Enquanto isso, uma jovem de apenas 15 anos, Evelyn Hartley, assumiu um compromisso simples: cuidar de um bebê enquanto os pais assistiam ao evento. O que deveria ser um trabalho temporário se transformou em um dos maiores mistérios não resolvidos da história do estado. Um telefonema nunca retornado, uma casa silenciosa demais e uma cena de crime que deixaria a polícia intrigada por décadas. O que aconteceu com Emily? Quem a levou? E por quê? Eu sou o Dionísio e hoje vamos mergulhar nesse caso sombrio e perturbador, tentando entender os eventos daquela noite fatídica. Prepare-se para um mistério real que até hoje assombra La Crosse. E pessoal, antes de começar esse vídeo, eu venho deixar aqui os meus agradecimentos para vocês por toda a interação no vídeo sobre os Montes Apalaches. Sinceramente, me faltam palavras para gratificar vocês, eu fiquei extremamente feliz de verdade. Eu já aproveito também para pedir desculpas pela demora em trazer esse quarto vídeo. Eu estava bem alheio ao canal, resolvendo algumas questões da vida cotidiana, problemas de trabalho, enfim, aquela parte bacana de ser adulto, né? Mas graças a Deus, agora está tudo organizado e eu pretendo postar com mais frequência para vocês, beleza? E eu vi que vocês gostaram bastante do conteúdo sobrenatural, eu prometo trazer mais conteúdo relacionado a esse tema, tá bom? Eu anotei cada uma das críticas e sugestões que vocês deixaram e eu prometo seguir cada uma delas. E se você puder continuar me dando aquela força, eu peço que deixe seu like nesse vídeo e para você que não é inscrito, se inscreve no canal, considera se inscrever. Então, sem mais delongas, vamos ao mistério. Filha de Richard e Ethel Hartley, Evelyn Grace Hartley nasceu em 21 de novembro de 1937. Ela era a mais nova de 4 filhos, com um de seus irmãos tendo falecido em 1946 acometido de poliomielite. Em 1949, a família se mudou de Charleston, Illinois, para a cidade de La Crosse, Wisconsin. Evelyn possuía apenas 15 anos à época dos fatos e estava no penúltimo ano da Central High School. Ela possuía muito interesse em ciências e era uma estudante com um boletim impecável. Além disso, era envolvida em muitas atividades extracurriculares, incluindo o clube de teatro. Mas os elogios a Evelyn não se limitavam apenas na área acadêmica. Descrita como uma garota quieta e confiável, ela era extremamente ativa na comunidade religiosa onde servia, a primeira igreja presbiteriana onde participava do Ministério de Jovens. Segundo seu pai, ela já teve alguns encontros amorosos com alguns garotos da sua classe, mas nunca se envolveu em um relacionamento sério. Na noite de 24 de outubro de 1953, um evento provocou uma comoção geral na cidade. Era o jogo de homecoming, onde os professores da La Crosse State College enfrentariam um time rival da cidade vizinha. Era um clássico. Mais de 1.000 pessoas lotaram as arquibancadas do estádio para assistirem ao jogo. Viggo Rasmussen foi um dentre essas 1.000 pessoas. Ele era um professor da La Crosse State College e havia planejado há mais de uma semana assistir ao jogo com a sua família. Acontece que ele possuía uma filha de apenas 1 ano e 8 meses, Janice Rasmussen, e precisaria de uma babá para tomar conta dela enquanto estivesse fora. A família Rasmussen já possuía uma babá que costumava tomar conta de Janice, mas ela também havia decidido ir ao jogo de última hora e por conta disso não conseguiria tomar conta da criança. Eu não mencionei anteriormente, mas o pai de Evelyn, o Sr. Richard Hartley, também lecionava biologia na mesma instituição que Viggo era professor. Por conta disso, o Sr. Rasmussen conhecia Evelyn perfeitamente e sabia que ela era excelente para o trabalho, já que conhecia muito bem a sua índole de ser extremamente responsável. Ao ser contratada para o serviço, Evelyn Hartley aceitou de imediato. Mais tarde, em entrevistas, a mãe da garota disse que ela até quis cancelar o compromisso, mas ela proibiu que ela o fizesse. Por volta das 6h20 da noite do jogo, Viggo buscou Evelyn em sua casa e a levou para a casa da família, no quarteirão 2400 da Hochler Drive. A casa ficava nos limites da cidade, em um bairro novo, que ainda não tinha muita iluminação externa instalada ao longo da rua. Ao chegar na casa, a senhora Rasmussen passou as orientações para a garota: colocar a bebê Janice para dormir às 19 e reportar qualquer problema que acontecesse à família durante o tempo que estivessem fora. Era um serviço muito tranquilo, tanto que Evelyn até levou alguns livros para estudar e colocar seus deveres escolares em dia depois que a criança dormisse. No entanto, a noite não correu da forma que ela planejou.
Às 6h45, a família Rasmussen partiu para o jogo. Essa foi a última vez em que alguém teve notícias sobre Evelyn Hartley. Evelyn já havia trabalhado de babá antes e tinha um combinado com seus pais. Sempre, às 8h30, ela ligava para avisar que estava tudo bem. Chame isso de intuição de mãe ou como quiser, mas, nesse dia, a senhora Hartley teve um mau pressentimento e às 19 horas quis ligar para a filha para saber se estava tudo tranquilo. Mas só haviam passado 30 minutos desde que a jovem tinha saído de casa e ela não queria bancar a mãe chata. Além disso, ela só tinha que aguardar mais um pouquinho até o horário marcado para ter notícias da filha. Mas o relógio marcou 8h30 e o telefone não tocou. Preocupado, Richard Hartley pegou o telefone e discou várias vezes para a residência dos Rasmussen. Mas não houve resposta em nenhuma das tentativas. Ele até chegou a pegar a lista telefônica para confirmar se o número estava correto e, sim, o número estava correto. O que ele não imaginava era que aquela situação é que estava errada. Cansado da ausência de respostas e do som uníssono do toque de chamada do telefone, Richard decidiu pegar o carro e ir até onde a filha estava, ou pelo menos deveria estar. Eram 9h20 da noite quando o Sr. Hartley chegou à residência dos Rasmussen. À primeira vista, nada de anormal. Portas e janelas trancadas, luzes acesas e rádio ligado. Richard bateu na porta, tocou a campainha e chamou pela filha várias vezes, mas não foi respondido em nenhuma delas. Decidiu então investigar aos arredores da casa. Em sua investigação, ele encontrou uma janela aberta que dava para o porão. A tela dessa janela tinha sido removida e colocada contra a parede externa. Do lado de dentro, ao lado da janela, apoiava-se uma pequena escada. Foi por lá que Richard entrou na casa e, ao entrar no porão, ele encontrou o sapato de Evelyn. Prosseguiu até a sala de estar e lá encontrou o outro par do sapato e, a poucos metros dele, o óculos vermelho que a garota utilizava, quebrado. Foi até o quarto de Janice e, felizmente, se deparou com a bebê dormindo tranquilamente, sem nem imaginar que a casa teria sido palco de uma tragédia. Extremamente perturbado, o Sr. Hartley deixou a casa pela porta da frente e foi pedir ajuda a um vizinho dos Rasmussen, Frank Lindner, que prontamente ligou para a polícia. A ligação foi registrada às 9h49 daquela noite e não demorou muito para que a primeira viatura chegasse. Ao investigarem o local, os policiais Ken Johnson e Don Schofield perceberam marcas de arrombamento em 3 janelas da casa. Quem quer que tenha sequestrado Evelyn tentou entrar na casa de outras formas antes de decidir acessar a residência pelo porão. Foram encontradas diversas marcas de sangue no local do crime. No quintal da casa, os policiais observaram 2 poças de sangue. Uma delas tinha 45 centímetros. Na garagem, também havia uma marca de mão ensanguentada. Além disso, os investigadores também encontraram mais manchas na parede externa da residência de um vizinho. Mais tarde, após a análise laboratorial, foi confirmado que o sangue encontrado era compatível com o tipo sanguíneo de Evelyn. Dada a quantidade de sangue encontrada na cena, os policiais acreditaram que o sequestrador estava carregando Evelyn pelo quintal, mas por algum motivo, talvez por cansaço, teve que colocá-la no chão, o que resultou a poça. Os investigadores repararam que havia um botão de calça preso ao vão da janela. Nele, haviam fios vermelhos envoltos da mesma cor da calça que a garota estava utilizando naquela noite, o que levantou a suspeita de que o sequestrador havia removido Evelyn da casa pelo mesmo lugar que entrou, pela janela do sótão. Foram trazidos cães farejadores à cena e eles seguiram o cheiro da menina por volta de 2 quarteirões, mas a partir daí não encontraram mais nada. Isso levou à teoria de que ela havia sido colocada e levada em um veículo estacionado nas proximidades e por conta disso os cães não conseguiram mais farejar. Essa teoria ainda ganhou mais força quando Ed Hoffer, um morador da vizinhança, disse que quase foi atingido por um veículo verde escuro de 2 tons que passou em alta velocidade. Dentro do carro, ele pôde reparar de relance que haviam 2 homens e uma jovem. Um deles dirigindo enquanto os outros 2 ocupantes estavam no banco de trás. Hoffer também alegou que alguns minutos mais cedo ele tinha visto essas mesmas pessoas. A garota estava andando espremida entre esses 2 homens e ele teve a impressão de que ela estaria bêbada e por conta disso não se alarmou tanto com a situação. Esse relato fez a polícia supor que na verdade então não se tratava de apenas um suspeito, mas sim de 2. Outro morador local reportou à polícia ter ouvido gritos femininos por volta das 19 horas daquela noite. Coincidência ou não, mas foi exatamente no horário que a Sra. Hartley teve o pressentimento de ligar para Evelyn. Segundo ele, foi uma sequência de 3 gritos femininos. Os 2 primeiros foram bem estridentes, mas o terceiro foi abafado no meio do som, como se a boca de quem estivesse gritando tivesse sido tampada durante o som.
Ele acreditou serem crianças brincando e, por conta disso, não deu muita atenção. Infelizmente, essa sucessão de achar que tudo estava bem, mesmo quando os indícios mostravam que alguma coisa estava errada, e muito errada, foram essenciais para que o sequestro de Evelyn tivesse êxito e o pior, para que ela jamais fosse encontrada. A segunda parte da busca começou cedo na manhã do outro dia. A notícia do desaparecimento da garota logo causou uma comoção e se espalhou rapidamente. Por volta do meio-dia, mais de 1.000 pessoas apareceram na residência para ajudarem nas buscas. Esse número subiu para 2.000 nos próximos dias, divididos de norte a sul e leste a oeste, mas, infelizmente, não encontraram nenhuma pista a respeito do paradeiro de Evelyn Hartley. Caçadores de cervos e esquilos foram alertados a ficarem atentos se percebessem algo de diferente na floresta. Fazendeiros foram orientados a vasculharem suas propriedades em busca de alguma pista sobre o desaparecimento da garota, bem como observar se não houvesse nenhuma terra fofa, presumindo que Evelyn poderia ter sido enterrada. Até covas foram reabertas para terem certeza de que a menina não foi enterrada por engano em algum outro funeral ou que os sequestradores não tivessem desovado o corpo em algum cemitério. Considerando que muito provavelmente Evelyn foi colocada à força dentro de um carro, a polícia promoveu uma busca intensa a veículos da região. A meta era investigar os bancos traseiros e os porta-malas de cada um dos carros do condado. A polícia ainda recrutou frentistas de postos de gasolina para ajudarem nessa busca. Aqueles que tinham seu veículo revistado recebiam um adesivo oficial que dizia "Meu carro está ok". Aqueles que se recusavam a colaborar tinham suas placas anotadas e eram reportados às autoridades. Carros que não possuíam adesivo eram considerados suspeitos e eram revistados pela polícia. Alguns dias após o desaparecimento, um sutiã e uma calcinha foram encontrados próximos a um viaduto na Highway 14, cerca de 3 quilômetros ao sul de La Crosse. Ambas as peças estavam manchadas de sangue e exames confirmaram que o sangue da calcinha era menstrual e compatível com o tipo sanguíneo de Evelyn. Outros itens com vestígios de sangue surgiram posteriormente. Um par de tênis Goodrich de tamanho 43 e uma jaqueta jeans de tamanho 36. Esses objetos foram achados na região de Coon Valley, a sudeste de La Crosse, com uma distância de aproximadamente 240 metros entre eles. Assim como o sutiã e a calcinha, os vestígios de sangue nesses itens também correspondiam ao tipo sanguíneo de Evelyn. Os sapatos, em particular, apresentavam um padrão característico de ventosa, semelhante às pegadas identificadas na residência dos Rasmussen. A empresa Goodrich confirmou que o modelo de tênis conhecido como Hood Mogul era comercializado nos estados de Wisconsin, Illinois, Iowa, Michigan e Minnesota. Além disso, a forma do desgaste na sola sugeria que o dono trabalhava com máquinas e o padrão indicava o uso frequente de uma motocicleta Whizzer. Dentro de um dos sapatos foi encontrado um fio de cabelo humano, possivelmente de um indivíduo afro-americano. As análises também apontaram que 2 pessoas diferentes utilizaram calçado, sendo que o segundo tinha pés maiores do que o primeiro. Poucos dias antes dessa descoberta, havia circulado um boato de que uma jaqueta havia sido encontrada caída na estrada. Investigando essa pista, os policiais encontraram a peça em posse de um fazendeiro local, que a recolheu e a guardou em seu caminhão antes de entregá-la às autoridades. Essa jaqueta apresentava manchas de tinta metálica. Ela havia sido cortada na parte inferior e remendada grosseiramente com linha branca. Além disso, um dos 4 botões estava ausente. Haviam também sinais de desgaste na área das axilas se estendendo por toda a largura da peça, o indicativo que poderia pertencer a alguém que trabalhava como alpinista. A polícia investigou trabalhadores locais desse ramo, mas a pista não levou a nenhum suspeito. A conexão dessa jaqueta com a cena do crime foi confirmada por análise espectrográfica, um método que permite identificar e comparar materiais com base na luz e radiação que emitem, absorvem ou refletem. Esse tipo de exame forense é útil para determinar a origem de tintas, fibras e outros vestígios. No entanto, os investigadores notaram que a jaqueta parecia pequena demais para pertencer a uma pessoa que calçasse tamanho 43. Na tentativa de obter novas informações, eles exibiram os sapatos e a jaqueta em 31 cidades diferentes. Esses itens foram vistos aproximadamente por 10.000 pessoas, mas nenhuma pista relevante surgiu dessas apresentações. Devido à falta de respostas e somada à comoção do caso, o Conselho do Condado de La Crosse, 6 meses após o evento, se viu na necessidade de criar um cargo jamais contemplado anteriormente, o de investigador de crimes do condado. Para esse cargo, o Conselho contratou Josephson, um investigador do Exército e operador de máquinas de detecção de mentira, o famoso teste do polígrafo.
Em maio de 54, a sua primeira ordem foi de serem conduzidos testes de detector de mentiras em massa em todos os alunos e professores do sexo masculino das 4 escolas e uma universidade existentes no condado. O Conselho de Educação da cidade concordou com a medida desde que os testes fossem voluntários e não atrapalhassem o trabalho acadêmico. A meta era que mais de 1.750 homens fossem testados, mas somente 300 passaram pelo detector de mentiras antes que a medida fosse encerrada. Isso porque a decisão foi fortemente criticada pela população em geral, considerando a alta situação de estresse que alunos e professores estavam sendo submetidos. Inclusive, o próprio pai de Evelyn, Richard Hartley, e também Viggo Rasmussen participaram do teste. As investigações se estenderam por anos, mas nenhuma evidência concreta conseguiu conectar qualquer suspeito ao desaparecimento de Evelyn. Só durante o primeiro ano, o xerife do condado de La Crosse, Robert Scullin, disse que seu departamento questionou mais de 1.200 pessoas a respeito do caso. E o capitão da polícia de La Crosse, detetive Leo King, confirmou que seus homens interrogaram mais de 3.500. Embora seu corpo nunca tenha sido encontrado, as autoridades sempre trataram o desaparecimento da garota como um homicídio. Todas as pistas disponíveis foram exploradas e a polícia ainda mantém seu registro dentário para comparação, caso seus restos mortais sejam localizados no futuro. Infelizmente, algumas evidências cruciais, como os próprios sapatos de Evelyn, foram extraviadas ao longo dos anos. O desaparecimento da jovem mobilizou um dos maiores esforços de busca da história do estado. Logo após o crime, um fundo de recompensa foi criado para incentivar informações, arrecadando cerca de $6.600 na época, o que, nos dias de hoje, corrigido monetariamente, seria equivalente a $80 mil. Desde o início das investigações, o Sr. e a Sra. Hartley, desesperados por resposta, usaram a mídia para apelar diretamente aos envolvidos, implorando por qualquer informação que pudesse esclarecer o paradeiro da sua filha. No entanto, esse apelo também os tornou alvos de uma tentativa de extorsão. Um homem de 20 anos ofereceu informações sobre o caso em troca de $500, mas a família, desconfiada, acionou a polícia. Uma armadilha foi montada e ele acabou sendo preso, junto com um garoto de 13 anos que havia sido convencido a participar do esquema. O homem foi posteriormente condenado e sentenciado pelo crime de extorsão. Se já não bastasse isso, ao longo dos anos, inúmeras pessoas confessaram falsamente serem os responsáveis pelo crime. Uma dessas pessoas foi Tommy Thompson, um homem de 51 anos de idade que alegou falsamente ter matado a jovem. Tommy foi levado sob custódia, mas posteriormente foi liberado. As autoridades verificaram que ele estava cumprindo pena na penitenciária de Minnesota na época do desaparecimento. E, bom, diante da ausência de uma solução definitiva para o caso, só restaram as teorias. A mais popular delas foi que Evelyn Hartley havia sido vítima do serial killer Edward Theodore Gein. Ed Gein foi um assassino e ladrão de túmulos que ganhou notoriedade por seus crimes macabros na década de 1950 no estado de Wisconsin. Após a morte de sua mãe em 1945, Gein passou a viver isolado e desenvolveu um interesse mórbido por cadáveres femininos, exumando corpos de cemitérios locais para confeccionar objetos com pele e ossos humanos. É bizarro. Em 1957, a polícia descobriu em sua propriedade uma série de artefatos perturbadores feitos de restos humanos, incluindo máscaras e móveis estofados com pele humana. Além disso, Gein confessou o assassinato de 2 mulheres, Mary Hogan em 54 e Bernice Worden em 57. Eu não vou me estender muito a respeito da história de Ed, mas caso queiram saber mais sobre ele, eu posso fazer um vídeo contando toda a sua história e as atrocidades que ele cometeu. A conexão do desaparecimento de Evelyn e de Edward se deu porque ele estava em La Crosse naquela noite, visitando alguns parentes, coincidentemente a poucos quarteirões da casa dos Rasmussen. Contudo, as investigações não demonstraram que houvesse qualquer participação de Gein no crime, tendo inclusive passado por 2 testes do polígrafo, fazendo com que ele fosse inocentado. Só a título de curiosidade, os crimes de Edward Theodore Gein foram fontes criativas para diversos filmes de terror famosos, como O Massacre da Serra Elétrica e Psicose. Outra teoria que ganhou força é que o motivo inicial da invasão da casa foi de simplesmente roubo. Como a maioria das casas estariam vazias naquela noite, era uma ótima oportunidade para qualquer ladrão. Mas o intrigante é que nenhum objeto de valor da casa desapareceu. Alguns investigadores supuseram que os sequestradores entraram na residência dos Rasmussen para roubar, mas tiveram seu objetivo mal sucedido ao encontrarem Evelyn na casa.
Por fim, a teoria mais recente se reforça em um áudio enviado para a polícia em 2004. Um homem chamado Mel Williams apresentou às autoridades uma gravação que fez em um bar em 1969. Seu objetivo era registrar a apresentação de uma banda, mas, acidentalmente, capturou uma conversa entre dois homens. Na gravação, Clyde Tawee Pearson dizia ser o responsável pelo desaparecimento de Evelyn, junto com Jack Galfer e uma terceira pessoa que não foi identificada. De acordo com ele, após o sequestro, ela foi assassinada e enterrada em Lafarge, uma cidade a 1 hora de distância de La Crosse. Galfer cometeu suicídio em 25 de dezembro de 1967 e Peterson morreu de ataque cardíaco em 74. Apesar da promessa das autoridades de investigar a pista, nenhuma nova descoberta foi feita. Os pais de Evelyn acabaram aceitando o fato de que, provavelmente, nunca descobririam o que aconteceu com a sua filha. A senhora Hartley, desesperançosa, chegou até a dizer em entrevistas que não acreditava que Evelyn estivesse mais viva. Eles se mudaram para Portland, Oregon, e ambos já faleceram. Janice, a bebê de 20 meses dos Rasmussen na época, deu uma entrevista ao jornal de La Crosse em 97. Nessa data, já com 45 anos, Janice disse que a família nunca comentou muito a respeito dessa história. Tudo que ela descobriu a respeito do caso foi a partir de jornais. Segundo ela, os pais eram muito protetores durante a sua infância e adolescência. Muito provavelmente por conta do trauma que passaram. Eles quase perderam sua filha e não queriam correr mais riscos como esse. Inclusive, Janice e sua irmã foram proibidas pelos pais de serem babás. Essa atividade de cuidar de crianças era e ainda é muito comum para jovens mulheres dos Estados Unidos. Os Rasmussen venderam sua casa logo depois do acontecimento e se mudaram para outro endereço, na mesma cidade, e colocaram barras de proteção nas janelas do porão da nova casa. E esse foi o caso de hoje. Um desaparecimento emblemático que movimentou uma das maiores buscas no estado de Wisconsin e que até hoje é um verdadeiro mistério. O que vocês acharam desse caso? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou do conteúdo, eu peço por gentileza que fortaleça o vídeo com seu like. Isso ajuda demais na divulgação do meu trabalho. E considera também se inscrever no canal, eu vou estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo misterioso para vocês. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.